O maior perigo não é um ataque do diabo que você vê, mas o engano dele que você acredita sem perceber, porque Satanás sabe que crente que enxerga o inimigo resiste, mas crente que não percebe a mentira vive escravo achando que está livre. O diabo não chega para você e diz: "Sou eu, vim te destruir." Ele chega com um pensamento, um conselho, uma opinião sincera de alguém e planta algo que parece inofensivo. E a partir daí, ele só observa. Ele não precisa mais lutar, porque agora você mesmo está cavando o buraco onde vai cair. E sabe qual é o pior? Esse engano é tão bem disfarçado que você pensa que é até espiritual. Você acha que é maturidade, mas é afastamento. Você acha que é sabedoria, mas é orgulho. Você acha que é discernimento, mas é crítica disfarçada de zelo. Quantos crentes hoje estão se afastando da oração porque não sentem vontade? Quantos estão deixando de servir na igreja porque Deus está me chamando para um tempo só meu? Quantos estão abrindo mão de comunhão com irmãos porque ninguém me entende? Tudo isso soa legítimo, mas por trás pode existir uma semente plantada por Satanás para te isolar e enfraquecer. O inimigo sabe que a ovelha sozinha é mais fácil de abater. Ele sabe que uma fé sem prática começa a murchar. Ele sabe que um coração cheio de justificativas para não obedecer é um terreno perfeito para a derrota espiritual. E é exatamente assim que ele trabalha, devagar, sem pressa, alimentando pequenas mentiras todos os dias, até que você comece a viver como se fossem verdades absolutas. E quando percebe, já perdeu a paixão, já perdeu a obediência, já perdeu a força. O diabo não tem medo do crente que vai à igreja. Ele teme o crente que ora e obedece. Por isso ele vai tentar te convencer de que obedecer não é tão necessário, que Deus entende seu coração, que ninguém é perfeito mesmo. Ele vai transformar a obediência em algo opcional. E quando você acreditar nisso, estará exatamente onde ele queria. E aqui está a verdade dura. Não é só pecado escandaloso que derrota crente. É mentira acreditada. É engano que se tornou estilo de vida. É achar que está tudo bem, enquanto sua vida espiritual está em queda livre. Se você quer vencer, precisa parar agora e perguntar: essa ideia que estou acreditando veio de Deus ou foi plantada para me afastar dele? Você já percebeu como as mentiras do inimigo são sorrateiras? Elas não chegam anunciadas, com aviso na porta ou trombetas tocando. Chegam como conselhos bons, pensamentos naturais, até como verdades bíblicas distorcidas. E você, sem saber, aceita. É um jogo sutil, mas mortal. Por exemplo, você sente aquele cansaço espiritual e uma voz dentro de você diz: "Tá tudo bem, só descanse um pouco, Deus entende." E você aceita essa justificativa e deixa de orar, de buscar a Deus. Parece um descanso merecido, mas é uma armadilha que vai te afastando lentamente. Ou aquela sensação de que servir na igreja é algo cansativo e que ninguém valoriza seu esforço. Aí vem a ideia: melhor focar na minha vida, Deus sabe o que tem no coração. De novo, uma verdade pela metade que desarma sua fé. E não para por aí. O inimigo sabe como mexer com o orgulho, com a razão, com o sentimento. Ele vai plantar a semente do "eu já sei o suficiente", do "não preciso de ninguém", do "vou fazer do meu jeito". É como um vírus que corrói a comunhão, o aprendizado, a humildade. E o que parece ser crescimento, na verdade, é afastamento. O que parece proteção é fragilidade. O que parece sabedoria é cegueira espiritual. Por isso, o engano é tão poderoso, porque ele te faz acreditar que está no caminho certo, enquanto você caminha para a perdição. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Eu acredito que Deus entende minha situação, então não preciso me preocupar tanto com isso"? Essa frase pode parecer conforto, mas é um convite para o diabo agir. A palavra de Deus é clara: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas quando você acredita no engano, você abaixa a guarda. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que a fé fraqueja quando a mente é invadida por pensamentos disfarçados de naturalidade. Então, para vencer,
O primeiro passo é reconhecer essa armadilha. É abrir os olhos para as pequenas mentiras que se infiltraram no seu coração. Não subestime o poder do engano. Ele pode ser mais letal do que o pecado visível, porque ele rouba o seu discernimento, a sua força, a sua fé. E quando a fé enfraquece, o caminho para a derrota espiritual está aberto. Mas há esperança, porque Deus é maior que qualquer engano. E Ele quer te ensinar a identificar essas mentiras, a resistir a elas e a permanecer firme na obediência e na comunhão. Você está pronto para isso? A verdade que poucos revelam é que o inimigo não precisa atacar com força bruta quando pode infiltrar-se silenciosamente na sua mente, plantando dúvidas, justificativas e meias-verdades que corroem a sua fé por dentro. É uma batalha travada no campo das ideias, dos sentimentos, das crenças. Quando você começa a aceitar que Deus entende meus erros como desculpa para continuar em práticas erradas, está abrindo uma porta para a derrota espiritual. O inimigo adora esse tipo de pensamento. Ele transforma o pecado em rotina, a culpa em conforto e a queda em um ciclo sem fim. Satanás sabe que quando a pessoa aceita esses enganos, ela perde a capacidade de se arrepender verdadeiramente, porque acredita que está agindo conforme a vontade de Deus, quando na realidade está vivendo uma ilusão. Quantas vezes você já viu irmãos que se afastaram da igreja, que pararam de orar, que abandonaram a comunhão sob o pretexto de estar buscando a Deus de outra forma? Isso não é busca, é fuga. Fuga do confronto, da disciplina, do sacrifício que a fé exige. O inimigo é mestre em pintar o erro como algo aceitável, o pecado como uma pequena falha, a negligência como descanso necessário. E o pior é que muitos crentes nem percebem que estão sendo enganados porque tudo parece tão natural, tão espiritual. O engano plantado por Satanás é como um vírus que ataca silenciosamente a alma, corroendo a base da sua fé e te deixando vulnerável para ataques ainda maiores. Elimina sua confiança, faz você duvidar do amor de Deus, enfraquece seu compromisso com a palavra e abre caminho para o desânimo. É por isso que a palavra de Deus nos alerta. Cuidai, irmãos, que ninguém vos faça presa sua, com sua filosofia e vãs sutilezas. Colossenses 2:8. O inimigo usa exatamente essas vãs sutilezas para te prender. Mas o que fazer quando você percebe que o engano já tomou espaço no seu coração? Como voltar ao caminho da vitória espiritual? O primeiro passo é reconhecer a mentira. Sem reconhecimento, não há libertação. Depois, é preciso buscar a verdade com fervor, pela palavra de Deus, pela oração e pela comunhão com irmãos maduros na fé. Não tenha medo de se confrontar com suas próprias atitudes, pensamentos e crenças. É desconfortável, sim, mas é o único caminho para restaurar sua vida espiritual. Lembre-se, Satanás teme o crente que ora, que estuda a Bíblia, que se humilha diante de Deus e que persevera na obediência. E você? Vai continuar acreditando no engano que leva à derrota? Ou vai se levantar para viver a vitória que Deus preparou para você? O engano que Satanás planta é tão sutil que muitas vezes você nem percebe o quanto ele já se enraizou na sua vida. Ele começa com um pensamento pequeno, uma justificativa que parece inofensiva, uma dúvida que você acha normal. Mas aos poucos, esse engano cresce, tomando conta do seu coração e da sua mente, afastando você da verdade e da presença de Deus. Um dos maiores truques do inimigo é transformar a desobediência em autenticidade ou liberdade espiritual. Ele sussurra: você está sendo verdadeiro consigo mesmo, quando na verdade está apenas se permitindo viver longe da vontade de Deus. Ele faz você achar que está crescendo espiritualmente, enquanto na verdade está estagnado, preso em um ciclo de auto-enganos. Quando a mentira vira rotina, o pecado perde a cara de pecado e se torna um estilo de vida aceito e até defendido. Você começa a justificar atitudes que ferem seu relacionamento com Deus e com as pessoas, dizendo que todo mundo faz, ou que Deus entende meu coração. Mas o que Deus entende é um coração arrependido e disposto a mudar.
Ele não aceita desculpas para a desobediência. O inimigo sabe que se conseguir fazer você desacreditar da importância da obediência, ele já ganhou metade da batalha, porque a fé sem ação é morta. A salvação não é só um sentimento, é uma decisão diária de seguir a vontade de Deus, mesmo quando dói. E essa decisão começa no agora, no seu coração, quando você se recusa a aceitar as mentiras que te enfraquecem. A verdade que liberta é dura, mas necessária. Não adianta só crer, tem que obedecer. Não adianta buscar a Deus só nos momentos fáceis, tem que perseverar na caminhada, mesmo no deserto, mesmo no silêncio. Satanás planta o engano para que você duvide do poder da obediência e da força da palavra. Ele quer te convencer de que seguir a Deus é pesado demais, que a vida cristã é feita só de renúncias difíceis, sem alegria. Mas a realidade é outra. Obediência a Deus traz liberdade verdadeira. O que aprisiona é o engano que você aceita como verdade. Se hoje você se vê preso em pensamentos que te desanimam, em atitudes que te afastam de Deus, em justificativas que te enganam, saiba que é possível romper com tudo isso. O caminho é difícil, mas a vitória é certa para quem não desiste. A armadilha do engano é perigosa porque ela desarma o crente. Em vez de perceber o inimigo à sua frente, ele passa a acreditar que a culpa está nas circunstâncias, nas pessoas ao redor ou até mesmo em Deus. Começa a questionar a justiça divina, a pensar que seus esforços são em vão. E isso cria um terreno fértil para o desânimo. Satanás sabe que, para dominar uma pessoa, não precisa derrubá-la com força. Basta enfraquecê-la até que ela perca a vontade de lutar. E é exatamente isso que o engano faz. Ele rouba o fogo da fé, o desejo de buscar, a coragem de obedecer. Você já ouviu alguém dizer: "Eu tentei, mas não adianta. Já me cansei de lutar, Deus não me escuta"? Essas frases, muitas vezes, não são apenas palavras de desânimo, mas o eco do engano plantado na mente e no coração. E o que o diabo quer mesmo é que você se conforme com essa situação, que aceite a derrota como normal, que desista da sua comunhão com Deus. Porque um cristão conformado é um cristão vulnerável, fácil de ser manipulado, incapaz de realizar o propósito para o qual foi chamado. Mas Deus tem um plano diferente para você. Ele quer que você entenda que a derrota espiritual só acontece quando você permite. Ele quer que você saiba que o engano só vence se você acreditar nele. Por isso, o primeiro passo para vencer essa guerra espiritual é abrir os olhos para a realidade. Reconhecer que o inimigo usa estratégias sutis para te afastar e que você precisa estar atento para não ser pego de surpresa. É necessário fortalecer sua mente com a palavra de Deus, nutrir seu espírito com oração, buscar comunhão com irmãos maduros e estar disposto a confrontar suas próprias crenças e atitudes. Lembre-se, não existe vitória sem batalha. E a batalha começa na mente, no coração, no momento em que você decide não aceitar o engano, mas sim a verdade de Deus. Você está pronto para essa batalha? Está disposto a abrir mão do que parece confortável, mesmo que seja uma mentira, para viver a liberdade que só a verdade traz? A escolha é sua. O inimigo planta engano, mas Deus oferece vida em abundância. A batalha contra o engano de Satanás não é fácil, porque ele é astuto e conhece exatamente onde atacar. Ele sabe que sua mente é o campo de batalha principal, e enquanto ele conseguir plantar dúvidas, medos e justificativas, sua fé estará vulnerável. É por isso que a Bíblia nos alerta constantemente para vigiar e resistir ao inimigo. Você pode até não perceber, mas o inimigo está trabalhando para te afastar da obediência, para te fazer questionar o valor da oração, para minar seu compromisso com a palavra de Deus. Ele sabe que a vitória espiritual não depende apenas de grandes momentos de fé, mas da consistência diária de pequenas escolhas. Cada vez que você escolhe acreditar numa mentira que te afasta de Deus, está cedendo espaço para a derrota espiritual. Cada desculpa que você dá para não obedecer, para não perdoar, para não buscar mais, é uma brecha aberta para o inimigo. Mas Deus não quer que você seja uma vítima dessa armadilha. Ele quer que você desperte para a realidade
e lute com toda a sua força. Ele quer que você entenda que a obediência, mesmo quando difícil, é o caminho para a liberdade. O diabo tenta te convencer que a caminhada cristã é uma carga pesada e que você deve carregar sozinho. Mas Deus diz o contrário. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Esse descanso não é uma fuga, mas a paz que vem de viver na obediência e na confiança. E é exatamente na obediência que o poder de Deus se manifesta. Porque quando você escolhe agir conforme a vontade dele, mesmo que o inimigo tente te enganar, você se torna uma força imbatível. Mas para isso, é preciso vigilância. É preciso examinar seus pensamentos, suas atitudes, sua vida espiritual com honestidade. Pergunte-se: será que essa ideia que estou acreditando é verdadeira? Está alinhada com a palavra de Deus? Ou é um engano que está me afastando dele? Seja humilde para reconhecer quando estiver enganado. Seja forte para se arrepender e mudar. E seja perseverante para continuar buscando a Deus, mesmo quando o inimigo tentar te desanimar. Lembre-se, Satanás só vence se você permitir. A vitória está ao seu alcance. Basta resistir, vigiar e obedecer. Deus está contigo nessa guerra. Ele é maior que qualquer engano, e Ele quer que você viva a vida plena que Ele prometeu. A batalha contra o engano que Satanás planta é constante e exige vigilância diária. Não se trata apenas de resistir a grandes tentações ou a pecados evidentes, mas de estar atento às pequenas mentiras que vão se infiltrando em seu coração e mente. Essas mentiras são as que mais destroem, porque são aceitas como verdade, muitas vezes sem questionamento. Você já parou para pensar quantas vezes um pensamento aparentemente normal pode ser uma armadilha do inimigo? Quantas vezes aquela voz interior dizendo "você não é bom o suficiente" ou "não adianta tentar, vai ser sempre assim", não é um sussurro do diabo tentando te desanimar? Esses pensamentos minam sua confiança, sua esperança e sua fé. E o que é pior, quando você começa a acreditar nessas mentiras, você abre mão da autoridade que Deus lhe deu para vencer o inimigo. Você se coloca numa posição de fraqueza, tornando-se vulnerável a ataques maiores. Mas Deus não quer que você viva assim. Ele quer que você seja forte, que tome posse da vitória que Jesus conquistou na cruz. Ele quer que você se levante contra o engano, contra a dúvida, contra a desobediência. Para isso, é fundamental que você renove sua mente diariamente com a palavra de Deus. Medite nas promessas, lembre-se do amor inabalável de Deus e se fortaleça na fé. Não deixe que as mentiras do inimigo tomem o lugar da verdade. Além disso, a oração é sua arma poderosa. É através da comunicação com Deus que você recebe discernimento para identificar os enganos e força para resistir. A oração também traz paz para a mente turbulenta e restaura sua esperança. Não menospreze o poder da comunhão com outros irmãos na fé. Estar perto de pessoas que te edificam, que te confrontam com amor e que te ajudam a permanecer firme é fundamental para vencer essa batalha. Lembre-se, a guerra espiritual é real, mas você não está sozinho nela. Deus está com você. Ele luta por você e Ele já garantiu a vitória através de Jesus Cristo. Portanto, não se conforme com o engano que te enfraquece. Não permita que mentiras silenciosas roubem sua fé e sua alegria. Levante-se, tome posse da verdade, obedeça à palavra de Deus e viva a vida abundante que Ele preparou para você. O inimigo pode plantar enganos, mas você tem o poder de arrancá-los pela raiz com a verdade. A escolha está em suas mãos. Chegamos ao momento de fechar essa mensagem com uma verdade que precisa ecoar forte no seu coração. O engano que Satanás planta não é apenas uma estratégia para te derrotar, é uma cilada que te afasta do propósito de Deus para a sua vida. E você não foi chamado para viver derrotado, enganado ou preso em mentiras disfarçadas de verdade. A luta espiritual é real e o inimigo não para de buscar formas de te fazer desacreditar, desanimar e desistir.
Ele trabalha na sombra, usando a sutileza das mentiras para te roubar o que há de mais precioso: a sua fé e a sua comunhão com Deus. Mas aqui está o segredo da vitória. O engano só tem poder enquanto você acreditar nele. Quando você decide buscar a verdade com todo o seu coração. Quando você se humilha diante de Deus. Quando você escolhe obedecer mesmo quando a caminhada é difícil, o inimigo perde terreno. A verdade é que a batalha é diária. Não existe um dia sem luta, uma semana sem desafio ou um momento sem tentação. Mas existe também uma presença constante e poderosa, o Espírito Santo que habita em você para te guiar, fortalecer e libertar. Para vencer o engano, você precisa estar atento. Isso significa vigiar seus pensamentos, filtrar suas emoções, questionar suas motivações e sempre confrontar suas ideias com a palavra de Deus. Não aceite tudo o que pensa ou sente como verdade absoluta. Aprenda a discernir o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Além disso, fortaleça seu relacionamento com Deus. Isso não é algo automático. Requer tempo, dedicação, entrega. Não adianta buscar a Deus só quando tudo vai bem ou quando quer algo dele. É na fidelidade diária, no compromisso constante, que você constrói uma base sólida contra as investidas do inimigo. E lembre-se do poder da comunidade. Nenhum guerreiro vence sozinho. Busque apoio em irmãos que te edifiquem, que te desafiem a crescer, que orem com você e por você. A comunhão é uma proteção que Satanás tenta destruir, porque ela fortalece o corpo de Cristo e cria barreiras invisíveis contra o engano. Você pode até ter sido enganado no passado, ter caído em armadilhas que te afastaram de Deus, ter vivido períodos de derrota espiritual. Mas hoje é um novo dia. Hoje você pode decidir romper com tudo isso. Romper com as mentiras que te fizeram duvidar do amor de Deus. Romper com as justificativas que te fizeram se acomodar. Romper com o orgulho que te impediu de buscar ajuda. Deus quer te dar uma nova chance. Uma chance de recomeçar, de ser renovado, de viver a vitória que Ele preparou. Mas a chave está na sua decisão. Você vai continuar acreditando no engano que garante a derrota ou vai escolher a verdade que liberta e transforma? A decisão é sua. E Deus está esperando para te fortalecer nessa caminhada. Não permita que o inimigo vença a sua vida. Levante-se em fé, resista com coragem, obedeça com determinação e viva plenamente o que Deus tem para você. Você é mais que vencedor, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo.